Fala aí, queridão, queridona, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje a gente está aqui com o Miquéias, assim de longe, assim, o Cezinha, essas duas feras aqui participando do nosso GV Online. A gente espera que os últimos que foram lançados tenham abençoado muito a sua vida. E se abençoa, não esqueça de compartilhar com seus amigos, abençoa alguém, curte lá, compartilha, ajude a gente a espalhar essa ideia aí, a estar abençoando gente. E como é de costume, de praxe no grupo de vida, né? A gente sempre começa aquele momento de louvor, de adoração, preparar o caminho para o mestre. A gente não é João Batista não, mas a gente gosta de preparar o caminho para o mestre, para que Deus tenha liberdade e a gente possa ser canal de Deus aqui para abençoar a sua vida. Valeu! Bora, Xande! Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também. Quero ver teu coração construído. Eu sei que tem algo novo saindo à luz. E como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, pra que de ver poder te ver em mim. Eu venho mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu quero ser como você é. Santo, venha transformar o que sou num filho seu. Santo, está perto de ti, me deixou mais parecido contigo. Deixa eu ver o que você está fazendo, pois se eu não te ver, nada posso fazer. Sentir o teu sentimento, eu irei me envolver com o que te move. E como não perceber que a expressão que você espera que seja, pra quem me vê poder te ver em mim. Eu venho mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu quero ser como você é. Santo, venha transformar o que sou num filho seu. Santo, está perto de ti, me deixou mais parecido contigo. Santo, venha transformar o que sou num filho seu. Santo, está perto de ti, me deixou mais. Jesus, quem tenho eu além de ti? Senhor, pra onde irei além de ti? Oh meu Jesus, quem tenho eu além de ti? Senhor, pra onde irei além de ti? Santo, e venha transformar o que sou num filho seu. Santo, está perto de ti, me deixou mais parecido contigo. Santo, venha transformar o que sou num filho seu. Santo, está perto de ti, me deixou mais. Valeu! Glória a Deus! Galera, gente, não se estranhe se você ouvir uma música no fundo, rola um corinho, a gente está aqui do lado de uma igreja, então não se espantem.
Amém, galera? Pessoal, a gente está aqui recebendo essas duas feras, César e Miqueias. E queria que nosso bate-papo hoje, nosso grupo aqui, nossa interação, ela caminhasse em algo pertinente da época de hoje, né? Nesse tempo a gente está ouvindo falar de muita coisa, né? Tudo quanto é assunto tem surgido nesse dia, muitos motivos para a pandemia, como sair, o que fazer, o que é, o que não é. E muitas coisas, muitos assuntos têm vindo à tona, né, nesses dias. Tem se falado muito sobre solidariedade, amor ao próximo, empatia, mas também tem ecoado algo, não por muitos, mas por poucos, que é que a gente vai sair mais forte disso do que antes. Tem ecoado da boca de alguns, nós sairemos mais fortes nesse momento. E no GV de hoje, com a participação de vocês, eu queria que, através da palavra, daquilo que vocês prepararam para estar compartilhando com o pessoal hoje, quais benefícios, a sociedade, as pessoas vão tirar depois desse momento pandemia, depois desse momento crise, depois desse momento coronavírus. E César, começa aí, quiser falar da palavra, ou que tiver no teu coração aí, o que você pode dizer pra gente, pra galera que vai estar assistindo, que tipos de benefícios, crescimentos, ensinamentos a gente vai tirar aí através da palavra mesmo, depois desse tempo. Bom, cara, o que eu vejo relacionado a isso é a própria palavra, ela nos diz que o homem ele faz os seus planos, mas a última palavra é de Deus, né? E esse ano, até mesmo na minha vida particular ali com a minha esposa, a gente tinha programado viagens, entre outras coisas, para fazer em casal. E veio a pandemia e, assim, financeiramente falando, tudo foi mudado, porque o dinheiro que a gente tinha ali de viagens e tal, algumas coisas, a gente teve que colocar para pagar as coisas. Suprimento diário. Exatamente, né? Não só isso, mas também como não atrasar coisas megas hiper importantes, né, na nossa casa ali, no nosso dia a dia. Então, assim, o ensinamento que eu tiro com isso sobre a palavra em meio a essa pandemia é que, cara, a gente pode planejar tudo, sabe? A tua vida por completo, o ano inteiro, mas Deus pode ir lá e mudar tudo aquilo que você planejou. Então, de fato, cara, quando o homem ele está perto de Deus ali, sensível à voz de Deus, meio a tudo que está acontecendo, você se mantém firme, né? Tipo, por exemplo, os meus planos não podem se concretizar agora, mas pós-pandemia, daqui a alguns meses eu posso viajar. Algumas coisas mudaram, mas não foi naquele tempo que Deus quis, e a gente tem que respeitar. Então eu acho que o maior ensinamento que eu tiro nesse momento que estamos vivendo, né? Ano de 2020, que no mês de maio, que já começou isso há 2 meses atrás, é que, cara, a gente pode planejar tudo, mas a última palavra é de Deus. Amém. Miqueias, estava até falando sobre a palavra, né, sobre o crescimento do homem interior nesse tempo, né? E como é que você vê até o que a palavra diz, aponta para como a gente pode crescer como pessoa, como ser humano nesse momento? Primeiramente, cara, assim, falando historicamente, não é a primeira vez que acontece uma pandemia, né? Uma situação de gripe, de doença. E falando, antes de falar da palavra, de um cristão, o papel de um cristão, a sociedade se reconstruiu depois de tantas coisas, né? Aí, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre outros fatores que aconteceram historicamente, que a sociedade se reconstruiu e está exercendo um papel, e exerce um papel muito importante, que é o papel do olhar para o outro, né? Eu acho que isso é antes de qualquer coisa, né? Antes de falarmos do assunto aqui em questão, analisarmos esse fato, que não é a primeira vez que acontece, e eu acho que acredito que não vai ser a última, mas isso só aponta uma coisa, né? A vinda do Messias, que é simplesmente o que o pastor tem até falado em alguns vídeos dele, né? Que a gente tem acompanhado, mas é uma coisa, é um fato que estamos vivendo. Jesus está voltando e tudo vai aplicar-se à palavra, né? Nesse momento que a gente pode tirar, são muitas coisas biblicamente falando, mas uma situação que é fato é que, independente de ideologias, independente do que a pessoa pensa, a pessoa quer, o nosso papel é servir as pessoas como igreja, como corpo de Cristo. Está disponível em todos os aspectos
para servir as pessoas, né? Aleluia. Engraçado, no último grupo, a participante, a Juliana, ela falou assim, é meio louco, mas é até motivo de alegria, porque traz veracidade à palavra. São as escrituras se cumprindo. Aquilo que fora dito lá atrás está acontecendo, e o que está acontecendo, o que foi o dito na palavra lá atrás, é um apontamento para que Cristo está voltando de verdade, né? E, embora infelizmente nem todos creiam dessa forma, mas aponta para aquilo que os cristãos esperam de fato, que é a volta do Messias, né? Seja até um ponto principal daquilo que vivemos, né? Que é a volta de Jesus em meio a tudo isso que tem se cumprido. Né? Se volta meio que aquelas coisas que Paulo sempre fala, né? O seu foco nele, os seus olhos nele, está fixado nele. E isso te tira a aflição e gera esperança, expectativa, né? Mas eu sei que vocês prepararam algo da palavra aí para estar compartilhando com a gente. Fique à vontade aí, César, manda vir aí, me complementa. Lê o texto aí, César. E eu vou me meter aqui também, se vocês me derem confiança. Porque eu gosto pra caramba disso, eu amo muito tudo isso. Compartilhar a palavra, mastigar a palavra. Amém. A gente separou 2 textos, né, que vimos hoje como algo que é importante ser falado, né, que é relacionado à piedade, né, Miquel? E esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, né, versículo 1. Quem for ler, a gente está lendo aqui na NVI, de repente se vai ler em outra tradução. Né? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. César, deixa eu te atrapalhar. Lê de novo, um pouquinho mais pausado, isso que você acabou de ler aí. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Cara, te cortar mais uma vez. Então, para ter uma vida tranquila, pacífica, os pré-requisitos é fazer isso que Paulo orientou. Uma vida de oração, uma vida de súplicas, de intercessões. E por quem? Por Cristo. Pelos homens, as autoridades, Caraca, é até por aqueles que a gente não quer orar por eles. Exercem a autoridade. E por até aqueles que a gente não quer orar. Meu Deus. Amém. Eu entendi que você tinha perguntado para quem orar. Mas amém. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, Luiz, não é só aquele ou aquele ou aquele, é todos, os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade seria essa? O evangelho purinho. Jesus. Amém. Esse contexto é interessante, Luiz, que a gente estava lendo, né? Eu vou esquecer não, eu tô com uma na agulha aqui, tu fez a pergunta, eu esqueci não. Amém. A resposta na agulha aqui. Então fica a Não, segura aí, deixar todo mundo curioso. Então, o contexto aqui desse texto tem tudo a ver com o tempo que estamos vivendo hoje, com o tempo que a gente escolheu para poder trazer a palavra. Que o tema que a gente escolheu é tempos difíceis formam homens piedosos. Aleluia. E o que seria isso? Para poder explicar, né? Por que a gente escolheu esse tema e falar isso? E qual o significado, Piedade, né? Na piedade, né? Até no original, ele tem a ver com devoção a Deus. Não simplesmente, quando você fala em piedade, você pensa logo em ajudar próximo com o outro. Né? Que tem a ver, que abrange isso, mas no original, no sentido principal ali, era a devoção a Deus, que tem a ver também em você ajudar o próximo. Isso é ser devoto a Deus. Eu estava numa aula na segunda-feira que teve uma explicação sobre o significado da palavra piedade. E até o contrário de piedoso é ímpio. Muito louco, né? Caraca. É bem tremendo isso. E o contexto que Paulo escreve para Timóteo, aqui é um contexto muito bagunçado. É uma lambança aqui. As pessoas estavam deturpando o evangelho, né? Estavam ensinando coisas... Desde sempre. Desde sempre isso aconteceu, historicamente, né? É uma coisa surreal. E eles estavam ali tentando ensinar e falar coisas que não tinha nada a ver com o evangelho. Tanto é que olha a frase que Paulo deixa no 20. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.
Ou seja, eles estavam, além de deturpar o evangelho, blasfemando, e essa é até uma forma de deturpar o evangelho, contra Cristo, né? E ele fala, né? Entreguei a Satanás, aos cuidados de Satanás. Não porque ele queria que eles se perdessem, não é isso. Mas para que eles assumem a responsabilidade de suas ações. E é interessante que tem tudo a ver com o contexto que estamos vivendo hoje, Luiz. Hoje, mais do que nunca, antes de tudo, precisamos ser devotos a Deus, nos voltar a Deus. Nos voltar à palavra. E voltar à palavra. Porque, como você iniciou falando, né? Existe uma situação que estamos vivendo hoje, um momento de crise, talvez, vamos dizer, em todas as áreas. Mas a igreja também viveu isso, com a perseguição, né? Em muitos sentidos. Não exatamente isso, o problema em si. Mas uma questão de opressão, uma questão de sufoco ali. E eles conseguiram se erguer e muitos homens piedosos saíram daquele momento. Parece que uma característica normal entre os cristãos é a capacidade de recomeçar, né? Exato. Parece que o cristão apanha e levanta. Apanha e levanta e recomeça. Né? Assim, até mesmo o contexto da palavra, né? Com relação a deturpar a palavra, distorcer a palavra, nessa época onde Paulo fala isso para Timóteo, para o que estamos vivendo hoje, em meio ao que a pandemia e tal, até mesmo algumas pessoas tirando, né, o foco da palavra, que é o que o pastor mais tem nos alertado. Olha, se voltem para a palavra, esqueça um pouco mais a política, esqueça um pouco mais o humanismo, esqueça um pouco mais as coisas desse mundo, e se voltem mais para a palavra. Era o que exatamente Paulo alertava a Timóteo, né? Olha, foque na sã doutrina, foque na real palavra, na verdadeira palavra. E em meio a tudo isso que estamos vivendo, a gente vê algumas pessoas tomando proveito, né? Até mesmo de falsas curas, de falsos milagres, né? Até mesmo no meio do evangelho a gente vê a distorção em meio a tudo isso, né? Algumas pessoas falando, olha, porque você é filho de Deus e você não vai pegar a doença ou algo do tipo. Então você vê que meio uma distorção da palavra, né? Não tem muito a ver com esse contexto da pandemia, essa questão de você ser totalmente piedoso ali, temeroso ao Senhor, temeroso à palavra, depender de Deus e depender da palavra, né? Eu acho que até mesmo nos tempos de hoje, mais ainda talvez, a gente vive uma distorção enorme do evangelho, da sã doutrina. É engraçado, cara, nesse período de compaixão, de piedade, de se preocupar com as pessoas de uma forma natural, alguns discursos reais da palavra vão ser ofensivos para aqueles que não a conhecem. É um tempo que a gente pode perder alguns amigos. Eu estava conversando com uma pastora ontem à noite sobre isso, porque algumas verdades, alguns apontamentos da palavra, talvez vai despertar aquela frase que algumas pessoas falam, poxa, mas como Deus pode permitir isso? Cara, tá escrito e é assim, e tem os seus motivos específicos para isso. Vai ser meio louco, mas de fato, como a participante falou aqui na última semana, é até motivo de alegria, porque a palavra se cumprindo. E aquele que não crê, que não tem uma raiz na palavra, fala, como assim, você tá maluco? Pessoas estão morrendo. Só que, infelizmente, isso é um discurso de quem não entendeu, de que é um estrangeiro nessa terra e de que tá aqui só de passagem, né, Mick? A gente vê na palavra que quantos reinados Deus não teve que desfazer para que o povo voltasse para ele, né? É interessante uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse texto em si. Por que Deus quer que sejamos piedosos? Você já parou para pensar nessa pergunta? Por que Deus quer que você seja piedoso, Luiz? Forte. Sabe por quê? O amor de Deus ele é tão profundo, ele é tão imenso e grande, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus, através da sua misericórdia, imensa misericórdia, nos deu o privilégio de poder participar desse evangelho. E esse evangelho, à medida que a gente vai vivendo, vai obedecendo a palavra, nós vamos nos tornando santos, vamos nos tornando purificados e com isso, devotos a Deus, voltados a Deus. E com isso, as pessoas vão saber e reconhecer que existe um Deus misericordioso através das mãos dos homens piedosos. Uau. É engraçado que essa palavra piedade, antes de você conhecer as escrituras, os originais,
ela é muito voltada só para aquela pessoa que tem misericórdia de outro. Exatamente. A pessoa que tem piedade daquele cara, que tem piedade. e as pessoas, pô, tem piedade de mim. Tipo assim, tem piedade, tem misericórdia, tem pena de mim. Só que vai além, né? Vai além. Foge um pouco do que realmente a palavra Foge é. do que do realmente significado é. real Que da ela tem um palavra. significado de devoção, tanto é que ela é o antônimo. O antônimo de ímpio, né? Que é alguém que não é devoto ao Senhor, né? Muito, muito louco mesmo, né? E essa vontade, esse desejo que todos os homens sejam salvos de Deus, é algo tão profundo que de repente você hoje que está nos ouvindo não é cristão, você ainda não se entregou, não teve a sua fé ainda baseada em Cristo. Eu quero te dizer que a vontade de Deus é que você seja salvo, independente do que você hoje está vivendo. Ele quer mudar através do Evangelho que cura, que liberta, e é a única forma de você ser salvo. Não há outro. Não há outra. Não há outro. Uma outra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Deus nos salva, né, uma obra dele, é interessante, que me lembra Colossenses 3. Aí, o capítulo todo de 3 ele está falando, ele tem muitos versículos que estão no imperativo. Façam, abandonem, deixem, façam isso e tal. Como viver essa vida, né? E é interessante, talvez, se a gente pudesse ler aqui. Pode, manda brasa. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Eu amo esse versículo. Cara, é muito tremendo, né? Escondida com Cristo em Deus. Desculpa, só corrigindo. Versículo 4. Quando Cristo é a sua vida e a sua vida for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam vivê-las. Mas agora abandonem todas as coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente, no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se dissiparam do velho homem com suas Aleluia. práticas e revestiram do novo, e se revistam do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncidado e não circuncidado, bárbaro e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo, está em todos. O César fez uma pergunta quando ele leu, eu gostei muito de terminou de ler 1 Timóteo, né? Com uma pergunta. Fez uma pergunta. Que verdade. Lembra qual foi? E que verdade seria essa? Que verdade seria essa? E essa verdade vocês leram Colossenses, vocês leram Timóteo, cartas paulinas. Sim. E a gente está encharcado de Paulo, encharcado de pensamentos, de coisas que saem do interior de Paulo, né? E é engraçado que verdade seria essa, né? O próprio Paulo responde em Colossenses 1,15. Eu acredito, cara, que é o sonho de Deus e a solução. Seria a solução, né? De todo o desespero, de todo o temor, de tudo, cara. A solução. Que é o que Paulo diz em Colossenses 1,15, que é Cristo em vós. Ele fala de um segredo, um mistério. E ele revela esse segredo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cara, eu gosto de brincar com as pessoas, que às vezes as pessoas elas se amedrontam, as pessoas às vezes é normal algum sentimento, mas no sentimento de medo, mas também é necessário lembrar, Mickey, e de quem elas são, de quem elas creem. Cara, uma pessoa colocou uma frase, falando que outras pessoas eram incríveis e ela não. Aí eu fiquei assim, cara, como assim?
Como uma pessoa que tem um leão morando dentro dela não é alguém incrível? Sabe, como assim você tem um leão, um gatinho morando dentro de você? Cara, Cristo em vós, a esperança da glória. Cara, tem um leão morando dentro de você, tem o próprio Deus morando dentro de você. E crer nisso e andar nessa verdade, eu acho que faz toda a diferença pra gente poder dar de cabeça erguida, crendo no amanhã melhor, crendo que a gente pode passar dessa. Como o Miqueias abriu aqui falando, cara, a gente já passou por outras coisas lá atrás e sobrevivemos também. Então, eu acho muito, muito importante a pessoa, todo mundo tá passivo a ser acometido de um sentimento estranho. Quem não tá? Todo mundo tá. Mas lembrar, eu sempre gosto disso, lembrar de quem você é, do que a palavra diz, do que Jesus disse. Cara, isso vai te dar aquele gás, aquele novo vigor para você levantar e recomeçar e botar a faca entre os dentes e começar de novo, né? Amém. Glória a Deus. Fato que você falou, que muitas pessoas têm pensamentos ruins, sentimentos ruins, e todos nós pecamos, estamos sujeitos ao pecado, né? Paulo também fala muito sobre isso, mas o que me surpreende é o que as pessoas não entendem, que é muito simples entender isso. Cristo morreu quando ainda estávamos perdidos no nosso pecado. Só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Todo sentimento também é sujeito a Cristo. Todo sentimento ruim, que às vezes nós nos sujeitamos a Ele, esse sentimento tem que se sujeitar a Cristo. Aleluia. Pois Ele, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz: Ele é a imagem invisível do Deus, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Cristo, Ele se sujeitou ao nosso castigo, né? Mas com esse castigo nos trouxe a paz. A paz, Luiz. Estava sobre o nosso castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E a paz que excede todo entendimento. Uou! É essa mesma paz. O castigo que nos traz a paz. Então todo sentimento ruim, que às vezes por algum acaso, por uma situação, ou simplesmente a gente tem, que a gente todos os dias se sujeita a Ele, entenda isso. Esse sentimento precisa se sujeitar a Cristo, a palavra. Amém. Pois Ele é dono de toda nossa mente e nosso coração. Aleluia. E só falando, terminando, você falou que foi interessante que se a pessoa soubesse que tem um leão dentro dela, não ficava assim. Realmente, essa é a sensação. Existe um leão dentro de nós. Uou! E ele ruge a todo momento. E essa é a grande questão. Às vezes encaramos o pecado ou uma situação que nos separa de Deus como algo grande. Mas ele é tão pequeno, comparado a Cristo Jesus, que ele se torna insignificante. Aleluia. E deixa esse leão sair. Eu sempre peço para os participantes deixarem uma mensagem no final, né? Não sei se o Miqueias tem mais algo para deixar. Entregou aí. Acho que foi. O caminhão aí, ó, acho que de coisas que dá para abençoar a minha vida e a sua vida aí, para dar um up. César, deixa uma mensagem para a galera aí. Amém. A gente vai fechar num texto que faz parte de tudo que estamos falando também, do contexto, né? Que está lá em Tito capítulo 3, né? Diz assim: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeiramente mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados uns com os outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou Aleluia. Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo, nosso Salvador. Ele nos fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros,
tendo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra que quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que creem em Deus e se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém. Bom, o que eu deixo no final com essa palavra, né, é o próprio Paulo aqui dando instruções a Tito do que fazer. A gente vê as cartas de Paulo, cartas bem práticas e bem doutrinárias ali, com relação do que fazer, do que não fazer. Olha, foque nisso, não foque naquilo. Olha, aquilo que a gente fazia, não faça mais. E a gente vê isso muito claro em Tito, em Timóteo, no próprio Colossenses, é que temos que estar em Cristo, temos que estar na palavra, né? Ele derramou o seu Espírito, a palavra diz que Ele derramou o seu Espírito em nós, para que vivêssemos de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus ensinamentos. Então, o que eu deixo é que, meus irmãos, os que estão aqui, você que está assistindo esse vídeo, se volte a Cristo, se volte à palavra, se volte à oração, né, às súplicas, sendo um homem piedoso. Não pegue a palavra piedade apenas com misericórdia ou perdoadora, mas pegue como de fato seja um homem temoroso, uma mulher temorosa, tendo temor ao Senhor, buscando a sua palavra, buscando conhecê-lo melhor. É impossível você se relacionar com alguém e você não conhecê-lo. Você só não vai conseguir conhecer a Deus se você não se relacionar com Ele. Então que você possa se relacionar com Deus e estar cheio de temor, cheio de piedade. É isso. Aleluia. Mais uma coisa, Mick? Falar mais o quê? Diante do isso que diremos por hoje. Galera, eu quero encerrar aqui esse momento. A gente vai estar cantando uma canção. E eu não sei se você reparou, a gente tem sempre encerrado com a mesma canção, que diz: tudo vai ficar bem. E essa é a ideia, né, desse grupo online, é manter a fé da galera aquecida, para elas lembrarem que tudo vai ficar bem, vai passar. E eu não consigo também deixar de não deixar algo para a galera também hoje, isso de Cristo em vós, a esperança da glória. Cara, quando você acordar amanhã, quando você for escovar os seus dentes, olha bem no espelho e lembra, cara, tem um leão morando dentro de você. Sabe, quando você acordar atordoado, pensando, ai, pra onde eu vou, quem eu sou, pra onde irei? Cara, lembre disso, há um leão morando dentro de você. Bota esse leão pra rugir, meu irmão. Creia que Deus existe, creia que Ele é real, creia que Ele mora dentro de você. Ele quer te fazer alguém incrível, Ele quer te levar além, Ele quer te fazer levantar sempre, sabe? E se você crê nessa verdade, nada te abalará. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, sabe? Não deixa de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Curte lá o vídeo, compartilha. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem aí, essa ideia para o máximo de pessoas possível. Amém? Miquel, valeu. Valeu, César. É nóis. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Seguras a terra e os céus em Tuas mãos, as ondas e as árvores alcançar, em mãos juradas na cruz por mim, seguras. A terra e os céus em Tuas mãos, as ondas das árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim, segurar.
Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Busco encontrar aquilo que me satisfaz. Quero achar a canção que me completa. Eu sei que o teu toque é o que me faz ver que o que eu tanto procuro é só você. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Todas as minhas fontes estão em ti. 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 Aleluia. Obrigado, Deus, por esse grupo, Deus. Obrigado, Pai, por essa gravação. Aleluia. Pai, esse grupo ficou animal, Deus. Obrigado, Pai, porque não poderia ter sido assim, Deus, se o Senhor não estivesse presente. Verdade, não poderia Deus. ter sido assim, Pai, se não fosse a verdade da Tua palavra. Obrigado, Pai, que o Senhor levante mais homens, Pai, comprometidos com a Tua palavra, com o tempo a sós contigo. Aleluia. Que o Senhor levante mais homens e mulheres, Pai, comprometidos em buscar o óleo, Deus, todas as manhãs. Para que possamos fazer algo genuíno, Pai. Não algo fake, mas algo genuíno, Pai. As nossas habilidades, nossos dons e talentos não são capazes de fazer algo genuíno, Pai. Só a Tua unção, Deus, é capaz de despedaçar o jugo. Fazer Aleluia. algo de verdade, Pai. Algo Glória. do Senhor. Glórias ao Senhor, Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Valeu, guys. Chapado.